Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Outro admirador de Confúcio aqui, mas hoje ele vai falar de... O quê? É presunto? Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssen a pau. Opa! Nem a pau, Nicolau. Bom dia, Raíssen a pau. É presunto, né? Nem a pau, Nem Nicolau. a pau, Nicolau. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, Ana Paula Nederal, é Paula Marinho, ouvinte da Rádio Estadão, a rádio que garante cumprir o seu dever de dizer o que é que ele quer saber. E o que é que ele quer saber, Almirante Nelson? Não passa na prova dos 9 do Jardim de Infância do Direito Constitucional, né? Realmente, do ponto de vista da solução jurídica, parece realmente extravagante, mas certamente há razões políticas e tudo mais que justificam, talvez aí o cordialismo da alma brasileira e tudo isto, né? Eu não sei também se os beneficiados desta decisão ou por esta decisão teria a mesma contemplação com os seus adversários. Eu não cito Confúcio, mas trago a voz do ministro Gilmar Mendes, que é um dos 11 votos do Supremo, e que também, em outra declaração, definiu muito bem a decisão de ontem, que foi testemunhada por Raíssen e por mim lá no estúdio do lado da redação, de bizarra, é o que é. Bom, não foi só o Gilmar Mendes que se pronunciou sobre isso. O Celso de Mello, que é o decano, ou seja, o ministro mais antigo do Supremo, disse que é uma decisão que não é ortodoxa. O Celso de Mello e o Marco Aurélio Mello participaram dos 11 julgadores no impeachment do Collor. O Marco Aurélio se absteve porque, ou como diria a nossa neogramática do dilmismo, a Vanessa Gradiotin, o ministro Marco Aurélio se absteu. Não é isso? Se absteu, boa. Porque por ser primo, né? Se obteu, ele era primo, então se absteu. Porque o Temer não obteu, segundo a professora também de História, Graziotin, os votos na eleição. Bom, o Celso de Mello disse que que votou na época já contra o tal do fatiamento. No caso do Collor não foi bem o fatiamento, ele renunciou e aí foi votada a punição. Isso. Ele também disse que não era ortodoxa. O Temer, que como eu vou dizer mais na frente, participou, pelo menos foi informado, ao contrário do que ele diz, dessa conspiração, já autorizou, inclusive autorizou em resposta a Aécio Neves, o PMDB também, como o PSDB, os dois partidos entrarão junto, já tem mais 6, tem 6 pedidos ao STF para cancelar o fatiamento. E o PSDB e o PMDB, oficialmente, através do Romero Jucá, com ordens do Temer, promessa do Temer a Aécio Neves, também entrou no Supremo contra a medida. Essa medida, a reação dos partidos e do ministro é uma reação absolutamente normal. Eu quero lembrar uma coisa. Na época do Collor, se falava muito em pena suplementar, Por isso que foi a defesa do Temer pediu, a defesa do Collor pediu para considerar com a renúncia o fato consumado de ele não ter que cumprir os 8 anos, de não permissão de ter ou disputar cargos públicos. Perdeu por uma reação liderada por Mário Covas, que disse que não tinha nada a ver. E foi muito tratado como pena complementar. Eu quero refazer esse erro histórico, porque na verdade não é pena complementar, é a pena. Só é essa pena. Chamam de acessória também, né? Chamou de acessória. Não é a única pena. Quer dizer, o que foi feito para a Dilma, e como disse muito bem o Gilmar Mendes, o PT jamais faria isso com um adversário. A Dilma foi dispensada de cumprir a pena do crime pela qual ela foi condenada. Então vamos refazer a história contando como ela foi. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que, com a caneta, Ricardo Lewandowski autorizou, por maioria simples, quer dizer, um absurdo, lógico. Eu até estou consultando meu livro de história para ver onde estão sepultados Aristóteles, que era o pai da lógica, e
Euclides e Pitágoras, que foram os grandes matemáticos gregos, porque é provável que haja um pequeno terremoto perto dos túmulos dele. Porque o Lewandowski, ao pôr em votação, e eu quero lembrar de novo, e o Heisen testemunha, porque ele estava lá do meu lado, que num determinado momento, o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, perguntou ao Ricardo Lewandowski se seria exigido um quórum de 2/3. Ele disse, claro, senador, vai ser exigido um quórum de 2/3. Eu parti do pressuposto que os 2/3 eram exigidos de quem queria tirar a frase da Constituição. E não era. Ontem, eu me telefonei para o Cássio e o Cássio teve a mesma impressão que eu tive. Na verdade, a lógica, e aí é que entra o Aristóteles, manda que quem quer retirar uma frase da Constituição, no mínimo, nem isso podia ser, nem isso. É como disse aí ultimamente, prova dos 9 do Jardim da Infância, que, ao que parece, o Lewandowski não assistiu às aulas direito, né? Então, o correto é que fosse exigir 2/3, isso, e eu entendi que ele disse isso, quando respondeu ao Cássio, e eu tive o cuidado de ligar para o Cássio para perguntar se eu tinha tido a impressão certa. E o Cássio, que eu acusei aqui de engolir mosca, sim, confirmou que ele, como eu, nós dois engolimos moscas, porque não esperamos a definição do Lewandowski, que era outra. Ele exigiu 2/3 de quem queria manter a Constituição. Então, o Cássio confirmou a afirmação que ele fez, que é histórica, que é o seguinte, com 1/3, um destaque ganhou da Constituição. Agora, por quê? Agora Kramer hoje. Lewandowski contribuiu para esse entendimento aí. Ele não, entendimento não, ele decretou. Ele disse que a decisão não era dele, era do Senado. Não pôs em votação, quer dizer, ele interpretou a decisão do Senado sem consultar. Mas é muito pior. É muito pior. Teve um preço. Teve um preço. Naquele mesmo dia, o Renan colocou urgência para votar o aumento do judiciário, que provoca, inclusive, uma briga na base do Temer, que irresponsavelmente viajou para a China, mas nós vamos conversar sobre isso depois. Ou seja, a Dora Kramer está informando hoje que no Supremo se diz que o Renan Calheiros prometeu ao Lewandowski que o aumento de R$6.000, que é um aumento absurdo, abusivo, poucos brasileiros ganham R$6.000 por mês, o Supremo ganha 32 mil, Lewandowski é de uma família riquíssima, não precisa de 6 mil, nem de 60 mil, nem dos 32 mil que ele já ganha. Foi prometido a ele pelo Renan, segundo a Dora Kramer, que esse aumento seria votado até 12 de setembro, quando a Carmen Lúcia assumirá. Isso significa que, com a sua decisão, o Lewandowski atendeu a um interesse pessoal dele e de mais 10 brasileiros contra 200 e tantos brasileiros atingidos pela crise. No Brasil, quem não perdeu emprego, perdeu renda. Esse locutor que vos fala trabalha mais e ganha menos. Os motoristas de táxi que pega na rua também. Os de Uber também. Todo mundo, todo trabalhador brasileiro, se não perder o emprego, ganha menos. Ganha hoje menos. A média é 30% de perda de renda. E os ministros do Supremo, o Lewandowski, ele não é que ele trocou pela votação da emenda, ele trocou pelo apressamento da votação da emenda para usurpar a Carmen Lúcia, que assumirá em seu lugar. Eu quero saber como é que o Supremo vai reagir a essa constatação hoje, a partir da leitura da Dora Kramer. Agora, essa não foi a única arbitrariedade que o Lewandowski cometeu. Outras mais simples, mas eu gostaria, só por uma questão, só para animar mais a nossa conversa aqui, lembrar que o Lewandowski chamou o Cássio de jurista para gozar o Cássio, chamou Aécio Neves de Aécio Nécio, sem explicar se era sem S, cadáver, ou com S, apedeuta, ignorante, estúpido, idiota, né? Disse que o Zé Eduardo Cardoso era nosso, dele lá, meu mesmo não é, não. E, por fim, chamou as meninas do Chororô, ou seja, Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Lindbergh Farias,
As meninas. Chamou as meninas do Chororô de pessoas educadas, o que elas certamente não são. Pois é, só que impediu o Magno Malta de cantar um verso de uma música de Cleiton e Cledir. Impediu, quer dizer, censurou, e como bem lembrou o Magno Malta, que não é um gênio, mas tem muito mais verve do que o Lewandowski, disse assim, eu estou na minha hora, eu faço aqui o que eu quiser. O Suplicy não cantava Blowing in the Wind, muito desafinado, e o Magno Malta cantou, né? Então, o que é que o Magno Malta fez mesmo, o Almirante? Eu, como gosto de cantar, vou homenagear a senhora presidente com uma música de uma dupla famosa lá do estado dela. Deu pra ti, baixo astral. Senador, Vá pra senador, Porto por Alegre. gentileza. Já, Senador, por favor. senhor presidente, é a minha fala, encerrei. Tá bem, obrigado. Como você vê, além de revisor da Constituição, além de usurpador da sua sucessora, o Lewandowski acrescentou aos seus dotes intelectuais, tão elogiados por todos, inclusive pelo Aécio Neves, o próprio Cássio que eu citei aqui e tal, é realmente o mais novo censor da República. E não tem nada demais o verso que o homem cantou. Deu pra ti, um baixo astral. Vou pra Porto Alegre? Tchau. Bom, tá aí. Falamos então sobre a Suprema Tramóia Fatiada. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar da viagem do presidente Temer. Gostou do Suprema Tramóia Fatiada? Ótimo. Vamos comer um presunto muito aí. bom, Vamos muito comer um bom. presunto no intervalo. Vamos. Mortadela. Nem a pau, Nicolau.